Imagine this. The best pasta sauce you have ever tasted sits abandoned on a plate. Wasted sauce. That is a tragedy. If only you had used Barilla al Bronzo pasta. Its bronze-cut texture holds your sauce and scoops up every last drop. The Italians call that scarpetta. Capture sauce the Italian way. Barilla al Bronzo. Click or tap the banner to find out more. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. África Austral, 1877. A noite quase o levou consigo. As pernas frágeis, as tonturas, o sol rodopiando no céu, o estômago em fogo, estendido no chão, desceu aos infernos. Por entre os delírios da febre, demónios terríveis saíam de entre as árvores e dançavam à volta do seu corpo moribundo, contorcido por convulsões violentas. Mas agora tudo passou. Lembra-se apenas do líquido quente e do pó amargo com sabor a madeira. Um bálsamo, um antídoto, um milagre. Voltaram as forças. Os monstros esconderam-se de novo na negrura da floresta. E sentindo ainda o sabor amargo na boca, pega na sua carabina e avança. Aquela terra será sua. A morte espera aqueles que se puserem no seu caminho. E tudo graças àquele pó mágico que o devolveu à vida. Esta é a história da cinchona, a ferramenta do imperialismo. Olá a todos e bem-vindos à segunda parte deste especial. Neste episódio, conhecemos a planta que literalmente curou a humanidade. Durante séculos da nossa história, milhões pereceram vítimas de uma das mais terríveis doenças infectocontagiosas do mundo. Foi então que das encostas rochosas dos Andes, na América do Sul, uma planta como tantas outras, de aspecto insignificante, revelou-nos o seu segredo. Quando consumido pelo homem, a sua casca esmagada resgatava os doentes das febres delirantes, trazendo de volta à vida quem estava condenado à morte. A notícia espalhou-se. Milhões foram poupados. E, no entanto, todas as histórias sobre a força da vida terminam com a inevitabilidade da morte. Sem que ninguém pudesse prevê-lo, a planta salvadora transformou-se numa arma. E graças a ela, a humanidade cometeu os maiores massacres, abusos e crimes da sua história. Mas como pôde uma simples árvore montanhosa salvar tanta gente e condenar tantos outros ao sofrimento? A cinchona é um género de plantas, na sua maioria arbustos e árvores nativos de uma única localização, as encostas da Cordilheira Sul-Americana dos Andes, em especial no Peru, mas também na Bolívia, Colômbia e Equador. Não chamam atenção pelo seu aspecto, nem pelos seus troncos castanhos escuros, nem pelas suas folhas verdes, longas e bicudas, e muito menos pelas suas flores rosadas, compridas e funiladas, que parecem nunca chegar a desabrochar totalmente. E, no entanto, a humildade da cinchona esconde um segredo.
A casca do tronco de algumas árvores cinchonas contém altas quantidades de quinina, um alcaloide, isto é, um tipo de composto orgânico encontrado em plantas, normalmente à base de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Não serve para fazer bebidas nem para derrotar a fome. Na verdade, a quinina serve de antídoto a uma das doenças mais importantes da humanidade, a malária. A quinina interage com as células vermelhas do nosso sangue, impedindo que nelas se instalem os protozoários Plasmodium, que causam a malária. E pelo caminho, é um remédio útil no combate a febres, diarreias, arritmias e outros sintomas. Por isso, a casca da cinchona é um milagre da medicina, um verdadeiro presente da natureza, uma ferramenta única no arsenal da humanidade contra os milhões de micro-organismos que sempre a tentaram matar. Comecemos pelo princípio. Como é que a cinchona foi descoberta? Como é que a humanidade percebeu que a casca de uma árvore aparentemente banal, num pequeno canto da América do Sul, tinha propriedades medicinais? Tudo indica que as civilizações indígenas da região já usavam a casca da cinchona há milhares de anos. Talvez por terem visto outros animais a mastigá-la e intuírem corretamente que oferecia alguma vantagem evolutiva. Outra lenda reza que um soldado espanhol, em plena invasão da América do Sul por parte dos conquistadores, no início do século XVI, foi deixado para morrer pelos seus companheiros, tendo bebido da água de um lago com gosto amargo e no qual boiavam ramos e troncos de várias cinchonas caídas. No dia seguinte, estaria curado e regressou pelo próprio pé à sua guarnição espalhando a boa nova. Mas a lenda mais popular relaciona-se com a Condessa de Chinchón, mulher do vice-rei espanhol do Peru, já no século XVII. A Condessa teria sido curada de uma terrível febre pela sabedoria medicinal dos indígenas, que esmagavam a casca da cinchona e misturavam o pó com alguma bebida quente. E depois de sair do leito de quase morte, a Condessa mandou distribuir a mistura por todos os doentes do Peru, pelo que o remédio ficou conhecido como pó da Condessa. Esta história ficou de tal forma no imaginário popular europeu que Carl von Linnaeus, o pai da taxonomia moderna, quis dar às árvores peruanas um nome que homenageasse a bondosa Condessa. No entanto, enganou-se ao traduzir Chinchón. Um H ficou pelo caminho e o género de plantas naturais do Peru ganhou para sempre o nome de cinchonas. Esta é a primeira, mas não a última vez que a cinchona seria maltratada por aqueles que ajudou a salvar. Uma coisa é certa, sabemos exatamente quando a cinchona ultrapassou os limites do Peru e foi parar à Europa. Deveu-se à presença dos jesuítas na região em meados do século XVI, enviados para as selvas tropicais a fim de converterem os alegados selvagens à religião de Cristo. No entanto, os jesuítas estavam tão interessados em ensinar a Bíblia como em aprender com os indígenas. E não só estudaram as suas línguas, como muitas das suas tradições e conhecimentos, em particular medicinais. Não demoraram a ouvir falar de uma árvore chamada quina-quina, cuja casca, ao ser triturada num pó amargo, combatia as mais terríveis febres e diarreias. Um medicamento muito útil no ambiente quente da floresta tropical. Mas a cinchona não seria apenas utilizada pelos europeus conquistadores. Seria arrancada da sua morada na floresta e enviada até à Europa, onde ficou conhecida como pó dos jesuítas.
O circuito era simples. Os cascarrilheiros penetravam nas florestas, cortavam finas fatias de casca e voltavam com quilos de cinchona às costas, que depois secavam, esmagavam em gigantescos almofarizes e distribuíam em sacolas. Finalmente, a mistura viajava de barco até Roma, atravessando pela primeira vez um oceano desconhecido e chegando a um continente que nunca vira antes. Em menos de 100 anos, a casca da cinchona deixou de ser um segredo dos indígenas peruanos e passou a viajar no bolso de jesuítas europeus, usada na Alemanha, França, Inglaterra e até no Vaticano para combater febres. E foi assim, ao instalar-se no estômago daqueles homens e mulheres desconhecidos, que lhe aconteceu algo improvável. Quem sabe, até ofensivo. Duvidaram da sua eficácia. A verdade é que a cinchona não foi bem recebida. Sem a variedade de fauna e flora de uma floresta tropical, os médicos europeus baseavam a sua ação em antigas teorias gregas sobre o corpo humano, sendo a mais popular a teoria dos humores. Segundo esta, o corpo humano era constituído por 4 humores: a bilis negra, a bilis amarela, a fleuma e o sangue. E todas as doenças eram explicadas por desequilíbrios entre estas substâncias. Chocada, a cinchona coexistiu nos corpos europeus com outras curas, todas mais perigosas que as próprias doenças. O pobre adoentado europeu do século XVII sofria com purgativos malcheirosos que induziam o vômito e devastavam intestinos, violentas sangrias que o deixavam pálido e à beira do desmaio, administração de ervas e mesinas, dietas radicais, amputação de membros, rezas, poções, amuletos mágicos e até aranhas esmagadas misturadas com as suas próprias teias. Tudo para equilibrar os maus humores ou afastar Satanás e o mal olhado. Neste ambiente proto-científico, a casca da cinchona caiu como uma bomba. Apresentava-se como um remédio exótico, vindo sabe-se lá de onde, obra de indígenas distantes e dos seus amigos jesuítas. Num mundo de aranhas esmagadas com as suas próprias teias, uma casca do Peru era uma anormalidade. Os resultados foram mistos. Em meados do século XVII, o pó dos jesuítas foi distribuído durante uma epidemia de febre aftosa em Inglaterra. Mas, quando o mayor da cidade de Londres, acamado com uma febre terrível, provou da substância e morreu pouco depois, a cinchona ficou com má reputação. O mesmo aconteceu noutros países europeus. Em França, os médicos da corte de Luís XIV distribuíam 50 gramas de casca de cinchona misturada em vinho a todo o homem, mulher e criança que tivesse febre. Mas, pouco depois, o arquiduque Leopoldo da Áustria, ofendido por uma recaída depois de provar do pó dos jesuítas, encomendou um tratado médico a atacar a substância. Quando a peste tomou conta de Roma, em 1655, e a cinchona falhou no controle da epidemia, os seus críticos vociferaram pela sua proibição. E durante alguns anos, a cinchona parece ter atravessado o Atlântico para nada. Aqueles estranhos homens tratavam-na ora com honra, ora com desdém. Por momentos, a planta achou que regressaria ao Peru e voltaria à vida de paz que tinha tido até então. Por falar em honras,
Sabiam que o podcast Gungunhana, quando Portugal raptou um rei, produzido pela Broá Podcasts para a CNN Portugal e da autoria da jornalista Sara de Melo Rocha, acabou de ser premiado com o prémio International Women's Podcast Award na categoria de melhor podcast em língua não inglesa? Em nome de toda a equipa Broá, queríamos dar os parabéns à Sara de Melo Rocha e convidar-vos a todos a ouvir Gungunhana quando Portugal raptou um rei, com o link disponível na descrição deste episódio. É um orgulho da nossa equipa ter podido trabalhar neste projeto e espero que gostem tanto como nós o gostamos de o fazer. Agora de regresso à Cinchona. No entanto, a história reservava-lhe mais uma surpresa. Desta vez, um homem que soube aproveitar-se da Cinchona para ficar rico e célebre, ainda de forma desonesta. Chamava-se Robert Tabor, médico e boticário inglês, e desenvolveu durante uma estadia em Essex, onde a febre aftosa era epidémica, um remédio que curava tudo. Tratava-se de uma mistura de 4 vegetais, 2 estrangeiros e 2 domésticos, que levaram Tabor ao estatuto de lenda. Em parte porque se recusava a descrever a sua composição. Mas uma coisa estava disposto a deixar bem claro. A certa altura, numa publicação sobre a cura das febres, escreveu: "E permitam-me aconselhar o mundo a precaver-se de todas as curas paliativas, especialmente daquela que é conhecida pelo nome de pó dos jesuítas, pois é administrada por mãos inábeis, pois tenho visto efeitos muito perigosos após a toma do medicamento sem correção e sem preparação." Se pudesse ler a publicação do médico, a Cinchona teria ficado chocada. Na verdade, a milagrosa mistura de Tabor era nada mais, nada menos do que um remédio à base da casca de Cinchona. O tal pó dos jesuítas que ele tanto criticava. Provavelmente para guardar para si o exclusivo da sua utilização. Encerrada na mala pessoal de Tabor e misturada com bebidas alcoólicas mornas pelas mãos do médico ambicioso, a Cinchona correu a Europa a curar gente cada vez mais importante, como oficiais franceses desembarcados em Essex, o rei Carlos II de Inglaterra, a sua sobrinha Maria Luísa de Orleans e, finalmente, o Delfim de França. Onde quer que uma corte europeia sofresse de febres, lá ia o Dr. Tabor e com ele as suas doses secretas de Cinchona. Por pouco, a planta não ficou a viver em Paris, já que Luís XIV propôs a Tabor comprar o segredo do seu medicamento, algo que o médico recusou. Um ano depois de regressar à Inglaterra, Tabor morreu sem nunca dar à Cinchona a devida vénia. Aliás, escondeu a utilização da substância, vendendo a sua mistura como se fosse uma invenção sua. Mas a Cinchona teria uma vida infinitamente mais longa que a do médico inglês. E, para o bem ou para o mal, seria a ele que teria de agradecer o seu papel na história. Quando o médico francês revelou finalmente que a Cinchona era a assistente secreta de Tabor, toda a Europa ficou a saber que a casca daquela árvore sul-americana curava até reis, rainhas e delfins. De um momento para o outro, a Cinchona transformou-se num dos maiores remédios do mundo. Mas essa honra teria um preço elevado. Peru, 1730. Antes era diferente. A árvore mal os ouvia chegar. Vinham descalços, silenciosos, caminhando com o respeito de quem entra num lugar de culto.
depois, sentia os cortes cirúrgicos das pedras afiadas e as mãos hábeis dos curandeiros a retirar cuidadosamente algumas fatias da sua casca. 3 anos depois, voltaria a crescer e ficaria como nova. Havia equilíbrio, proporcionalidade. Mas agora era tudo diferente. Os homens vinham em grupo, armados com machados e facas de mato, e atiravam-se a cada tronco com a voracidade de um leão. Os golpes eram profundos, dolorosos. Às vezes, as árvores eram enroladas por cordas grossas e puxadas à força de bois e cavalos até verem as suas raízes arrancadas da terra. E à sua volta, as sobreviventes viam os cadáveres das outras cinchonas a cobrirem o sol da floresta, as suas cascas arrancadas à força, sem misericórdia. Ali já não nasceria mais nada. O lugar de vida era agora um cemitério. No século XVIII, a cinchona já não tinha de provar o seu valor. A região dos Andes ficou conhecida como a farmácia do mundo. Mas curar toda a humanidade tem um preço elevado. A verdade é que ninguém conhecia o princípio ativo da planta que tinha efeitos medicinais. E como o género cinchona contém dezenas de espécies de árvores e arbustos, cada um com quantidades de quinina diferentes, nem todas as plantas tinham igual valor medicinal. E por isso, económico. Durante décadas, um longo processo de tentativa e erro juntou os conhecimentos dos indígenas sul-americanos, a propaganda dos vendedores de cinchona e as observações empíricas dos médicos que as usavam para tratar os doentes, para tentar descobrir que tipos de cinchona eram mais eficazes. E na dúvida, eram todos colhidos, empacotados e vendidos à tonelada para a Europa. A corrida à cinchona foi terrível. Nas últimas décadas do século XVIII, 25.000 árvores cinchonas eram cortadas por ano. Uma média de 68 por dia. As paisagens de cinchona nos Andes deram lugar a descampados de terra exposta ao vento e à chuva, com árvores sem casca abandonadas como os corpos de uma guerra sangrenta. Mais do que nunca era importante entender a cinchona. Não apenas cortá-la e arrancá-la do solo, mas estudá-la com cuidado e minúcia. Curiosamente, devemos esse estudo a um português. Bernardino António Gomes, um dos mais importantes médicos portugueses da altura, comparou várias espécies de cinchona, com nomes como quina, quinquina ou quina-quina, e conseguiu, através de uma série de experiências químicas, isolar uma substância em especial a que chamou cinchonino. Mais tarde, os seus estudos serviriam de inspiração a 2 cientistas franceses, Joseph Pelletier e Joseph Bien-Aimé Caventou, para descobrir outra substância da cinchona, a que chamaram quinina. O tal alcaloide que, sabemos hoje, é o ingrediente secreto para combater a malária. Quanto mais quinina tivesse uma espécie de cinchona, mais valiosa era. E desta forma, a cinchona assumiu mais uma responsabilidade. Deixava de ser apenas uma cura para passar a ser uma mercadoria. De facto, os impérios europeus não estavam só interessados em curar os doentes que tinham em casa. Nos séculos XVIII e XIX, à medida que se espalhavam pelos climas tropicais de África ou da Ásia, holandeses, ingleses e portugueses depararam-se com um inimigo terrível: o mosquito. Mais precisamente, os mosquitos do género Anopheles, que zumbiam aos bilhões nas paisagens das colónias dos impérios europeus.
Estes mosquitos eram responsáveis pela propagação da malária. Bastava uma picada para que um qualquer soldado europeu caísse na cama, paralisado por febres delirantes, vômitos e convulsões. Muitos entravam em coma e acabavam por morrer. Foi aqui que entrou a cinchona. Em meados do século XIX, os benefícios da cinchona estavam mais que estudados, assim como a importância do alto teor de quinina. E os impérios decidiram investir em força na distribuição da casca. Cada soldado, ao desembarcar num porto tropical em África ou Oriente, era obrigado a beber todos os dias uma pequena dose profilática de cinchona misturada com gin, rum ou conhaque. O mesmo aconteceu com os holandeses na Indonésia, com os franceses no norte da África, com os ingleses na Índia e, claro, com os portugueses em Moçambique, Angola e São Tomé. Depois de beber uma dose de cinchona com alto teor de quinina e ainda a sentir o sabor amargo na boca, os soldados seguiam em frente, deixando para trás a segurança do cais e aventurando-se nas montanhas e planícies tropicais, desbravando caminho por entre zonas até então desconhecidas. E quando o mosquito os picava, e os protozoários da malária desciam a sua corrente sanguínea para se instalarem nas células vermelhas do hospedeiro, apanhavam uma surpresa. Já lá estava a quinina à sua espera, correndo com os organismos estranhos e evitando a doença e a morte. O combate entre homens e mosquitos pode parecer coisa pequena, mas é importante perceber as consequências drásticas que o uso da cinchona teve para a história do mundo. Até então, continentes inteiros eram massas de terra intransponíveis. Com a ajuda da casca da cinchona, a humanidade desbravou-lhes o caminho. O caso de África é o mais paradigmático. Ao longo dos séculos XVIII e XIX, exploradores europeus aventuraram-se pelo interior do continente em caravanas de centenas de pessoas, desbravando o que até então, para eles, era uma vasta região desconhecida. E fizeram-no sem medo das febres e da malária, porque levavam consigo, dentro do bolso, grandes doses daquele pó mágico. Sem a cinchona, o missionário escocês David Livingstone não teria realizado expedições ao sudoeste da África, em particular à região do Lago Nyassa, para converter os africanos ao cristianismo. Sem a cinchona, o explorador Henry Morton Stanley não teria ajudado Leopoldo II da Bélgica a estabelecer a sua colónia no Congo. Sem a cinchona, seria impossível expedições como as de Hermenegildo Capelo, Roberto Ivens e Serpa Pinto, que fizeram a primeira travessia a pé entre Angola e Moçambique. Sem a cinchona, todos estes homens teriam perecido a meio das suas viagens, atirado à cama pela exaustão, vômitos e febres delirantes. A África continuaria a ser o continente misterioso. Os seus segredos escondidos por detrás de cordilheiras e florestas. Os europeus não teriam um mapa para pintar cor-de-rosa, esquartejando aquelas terras e dividindo-as por entre vários impérios. E milhões de africanos, centenas de tribos e reinos, não teriam morrido à força da bala ou raptados para a escravatura e o trabalho forçado. Todo o legado colonialista, desde o aumento do conhecimento científico, geográfico e botânico aos massacres, guerras e torturas, teria sido literalmente impossível. E se hoje lutamos ainda com os lugares destes conhecimentos na nossa história, devemo-la à singela casca de uma árvore
peruana. Não admira, por isso, que a cinchona tenha ganho o apelido de ferramenta do imperialismo. Foi no sangue quente dos europeus que a substância sul-americana viajou por todo o mundo. A cinchona era vítima de mais uma ironia histórica. Depois de ser arrancada do seu país de origem, ajudava agora os colonialistas europeus a fazer exatamente o mesmo que tinham feito em sua casa. Desta vez, noutros continentes. Já não era só um medicamento nem uma mercadoria. Era uma chave, um livre passe, um portal para um novo mundo. Sem a sua ajuda involuntária, o colonialismo europeu, como o conhecemos, nunca teria tido lugar. Mas a humanidade não ficou satisfeita. Devastadas as encostas dos Andes, era necessário encontrar uma nova casa para a cinchona. Dois impérios em particular, o inglês e o holandês, fizeram tudo o que estava ao seu alcance para levar a planta para Oriente, plantá-la num clima tropical e, quem sabe, dominar o comércio mundial do antídoto para a malária. O plano era de gênio. Quem controlasse a cinchona controlava a cura dos soldados e marinheiros coloniais e, por isso, a expansão de todos os impérios. O Império Britânico obteve exemplares vivos da planta e algumas sementes e tentou plantá-las na Jamaica, Trinidad, Austrália, Birmânia, Ceilão, Sudão e Índia. No entanto, a roleta biológica não estava a seu favor. Muitas das espécies plantadas tinham baixo teor em quinina e, por isso, pouco valor curativo e económico. Já os holandeses, com forte presença ao Oriente, tiveram melhores resultados. Graças à ajuda de um contrabandista australiano chamado Charles Ledger e de um indígena peruano de nome Manuel Mamani, os holandeses conseguiram obter 450 gramas de sementes de uma cinchona rica em quinina que depois plantaram na ilha de Java, na Indonésia. Desta vez, a cinchona estava do seu lado. A planta ali cultivada tinha valores absolutamente astronómicos de quinina. O sucesso foi tão grande que no final do século XIX os holandeses tornaram-se não só os maiores especialistas na plantação de cinchona no Índico e no Pacífico, como passaram a controlar a esmagadora maioria do comércio mundial. Em homenagem a Charles Ledger, o contrabandista que lhes vendera 450 gramas de cinchona, os holandeses deram àquela espécie o nome Cinchona caliceae ledgeriana. Já o contrabandista Manuel Mamani acabou preso e morto de fome pelas autoridades peruanas. Cometera a pior traição imaginável. Dera de mão beijada a um império estrangeiro o maior tesouro que a terra natal tinha para oferecer. A cinchona chegou exausta ao século XX e a humanidade não lhe dava descanso. A venda internacional da quinina transformou-a num dos medicamentos mais lucrativos do mundo. E apesar do quase monopólio holandês a partir das Índias Orientais, havia plantações de cinchona da América do Sul ao Havaí, do Ceilão a Madagascar, das Índias às Ilhas Galápagos. O segredo das profundezas dos Andes era agora uma mercadoria internacional, estudada até exaustão por químicos, médicos e botânicos. Não admira por isso que se tenha tornado numa importante peça do xadrez internacional. Até nos eventos onde não esperamos encontrá-la.
Durante a Segunda Guerra Mundial, tanto a Alemanha nazi como o Japão encontraram uma forma surpreendente de prejudicar os aliados. Na Europa, Hitler invadiu a Bélgica e a Holanda e apressou-se a tomar conta do maior armazenamento europeu de quinina. E, na Indonésia, os japoneses fizeram o mesmo ao chegar à ilha de Java e a outros territórios onde os holandeses tinham as suas plantações. Em apenas alguns anos, americanos, ingleses, holandeses, franceses e, claro, portugueses, viram-se reféns dos países do eixo. O inimigo controlava o estoque mundial de quinina e, desta forma, atrasava o avanço das tropas aliadas no norte da África e no Pacífico. Sob o jugo dos nazis e do Império Japonês, a Cinchona viu-se mais uma vez em situação trágica. Não era apenas mercadoria, mas também prisioneira de guerra. No entanto, a Segunda Guerra Mundial marcou também o momento em que o trajeto da humanidade e da Cinchona se começaram a separar. Ao mesmo tempo que os nazis e japoneses cercavam as reservas de quinina, americanos e ingleses investiram na produção de quinina sintética, isto é, produzir em laboratório o princípio ativo e medicinal da cinchona sem ter que recorrer diretamente à planta. Ironicamente, foi um alemão, Hans Andersag, o funcionário da Bayer, que sintetizou pela primeira vez a sontoquina, uma versão artificial da quinina. Ao ouvir falar da descoberta, americanos e ingleses correram a capturar soldados alemães que transportassem consigo aquela substância. E já em laboratórios nos Estados Unidos, cientistas americanos ajustaram quimicamente a sontoquina e deram origem, primeiro, à cloroquina e depois à hidroxicloroquina. Um composto que, além de ser antimalário, podia tratar também a artrite reumatoide e certas formas de lúpus. Já depois da vitória dos aliados e ao longo do século XX, foi a cloroquina, ou seja, a quinina sintética feita em laboratório, que serviu de base às campanhas de combate à malária em todo o mundo. Quanto à cinchona, foi praticamente posta de parte. E a sua longa história reflete-se aqui e ali em pequenos detalhes do nosso mundo contemporâneo, uma mera sombra da sua importância vital ao longo de tantos séculos. A partir de meados do século XX, com a produção em massa de equivalentes sintéticos, o seu cultivo tornou-se demasiado dispendioso e foi abandonado na maioria dos locais. A quinina já não é o medicamento preferencial contra a malária, mas continua a estar presente na lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial de Saúde, assim como muitos dos seus derivados sintéticos. Afastado do perigo da malária, um europeu comum como nós só prova a quinina numa ocasião. Ela é incluída em várias bebidas, em particular gins e águas tónicas para lhes dar um sabor amargo, resquício do período no qual, há apenas um século, a quinina era dada como forma de evitar infecções. Pensem nisso da próxima vez que estiverem a beber um gin tónico. Nas florestas do Peru, o seu lar original de onde partiu para o mundo, centenas de anos de cultivo e extração violenta de cascas de cinchona reduziram drasticamente a sua população. Se encontra atualmente em vias de extinção. No entanto, o país nunca esqueceu a importância desta árvore para a sua história. O atual brasão de armas do Peru, desenhado nos tempos de Simón Bolívar, incluiu a ilustração de uma fulgurante árvore de tronco castanho e longas folhas verdes. Uma árvore
Cinchona. A história da Cinchona está cheia de ironias e contradições. Começou como um remédio local, escondido à sombra dos Andes, num pequeno recanto da América do Sul. Depois, espalhou-se pelos 5 continentes até ser um dos medicamentos mais consumidos do mundo. Sem a Cinchona, a malária nunca teria sido controlada e milhões de homens, mulheres e crianças teriam perecido. Mas o domínio sobre a doença permitiu a expansão colonial por novos continentes e o início de um dos capítulos mais negros da humanidade. Sem a Cinchona, países como o Peru, o Equador, a Bolívia ou a Colômbia não teriam sido importantes focos comerciais, mas também não teriam tido as suas florestas devastadas pela ganância humana. A Cinchona começou como um remédio da natureza, extraído diretamente de uma árvore local e, com o passar do tempo, foi instrumentalizada pelo homem e moldada aos seus desejos mais perniciosos. Foi medicamento, mercadoria e arma de guerra. Salvou milhões e condenou outros tantos à escravatura. Foi a arma secreta de impérios mundiais e quando o homem finalmente conseguiu produzir em laboratório o que só a natureza sabia fazer na profundeza das florestas, a Cinchona foi posta de parte como um soldado já gasto, cansado e doente que nada tem para oferecer. Curou o homem e o homem, em resposta, levou-a a uma quase extinção. Mais do que uma planta que mudou a história, a Cinchona é o exemplo perfeito de como a história muda uma planta, de como a humanidade usa e abusa da natureza para os seus próprios fins. E depois descarta-a, sem cerimónia. Obrigado a todos por terem ficado connosco mais uma semana para a segunda parte deste especial de plantas que mudaram o mundo. A Cinchona é uma planta surpreendente. Eu próprio só passei a descobri-la com profundidade e com este caráter quando começámos a fazer a investigação de quais é que seriam as plantas que realmente tinham mudado a humanidade e não estava de todo à espera, de repente, de descobrir uma planta como a Cinchona que vem de uma origem tão própria como o Peru e que serviu de medicamento da humanidade e realmente é um medicamento magnífico, mas ao mesmo tempo é também a ferramenta do imperialismo como ficou a ser conhecida e foi a porta de entrada na África e na Índia, em grandes partes do Oriente. Portanto, é uma planta que realmente tem muito esta dualidade da história e que é a dualidade que nós ainda hoje em dia discutimos, se as coisas foram boas ou se foram más, se as coisas vieram com bons propósitos ou com maus propósitos. Temos aqui, simultaneamente, uma planta que salvou vidas e levou muitas vidas consigo. E esta dualidade à volta de uma planta que nós tão pouco conhecemos, aposto que quase nenhum de nós teria ouvido falar da Cinchona, que a torna tão entusiasmante e tão única. Para a semana vamos conhecer a planta que tem acompanhado a humanidade, que a tem acalmado em muitas circunstâncias, uma planta com um legado também muito complicado, tanto histórico como na modernidade, mas uma planta à qual a humanidade se agarrou muito fortemente. Vamos falar de tabaco. Vemo-nos para a semana. História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcast, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Sara Milan, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcast.